É isso. Vamos então da nossa primeira rodada aqui do nono Open da MLL. Então a gente tem de um lado o nosso Vinícius Lopes, né, o inimigo do começo, conhecido como inimigo do começo, contra o Rafael Roerhara, né, com seu Creative Technique, um deck realmente diferente, tá? Não vou negar. Realmente é sempre uma experiência ver esse deck funcionando. 2 combos, né? Cada um na sua característica. Mais 2 combos. Rafael ligando bem agressivamente. O deck ligar bem até onde eu sei. Tudo bem que eu não sou o maior especialista nesse deck, não. Mas até onde eu sei, o deck liga muito bem. Então, não... a pior coisa para esquentar a cabeça, não, se está ligando, não é o fim do mundo, não. Deixar as listas deles abertas aqui, né, para qualquer dúvida que vá surgir. O Vinícius vai começando, então, setando o jogo. Acho que o Rafael tava naquela, pô, cara, achei que você ia estar de ups. Mas era Brinks, aparentemente. Aparentemente era Brinks. Mas o Vinícius gosta bastante de jogar com esse deck, então não tem exatamente um drama nisso, não. Não sei se ele vai forçar, porque nesses jogos de combos, normalmente se você tem a Force of Will, você força. Porque o seu oponente tem que ter 2 forças. Se o oponente ligou, 2 forças é o suficiente para você quebrar completamente a mão do seu oponente. Gostei do momento The Office do Vinícius. Ele olhou as 3, tava uma merda, ele olhou pra câmera, tipo, com aquela cara de vocês viram, gente? Que loucura! Pétala tá indo na consistência, está indo na 100% da certeza, né? 3 manas. E vai começar a forçar o jogo, o Roerhara. Da cascata. Da brainstorm exposta, tá, arrumar essa mão. E vamos pro cascade. 1, 2, 3, 4.
Só bomba em cima de bomba, o deck. Chegamos em Shointel, se eu não tô enganado. Resolveu, aparentemente. Porque pro Vinícius pode ser interessante, né? Porque ele não vai tomar Uniscience. Pode tomar Haku, pode tomar N coisas. Atraxa e o Lagartão aí. E aí o que acontece, né? Quando a gente tem esses dois triggers indo pra pilha, vai pela ordem de jogador ativo e jogador não ativo. O jogador não ativo só responde. Sendo assim, o trigger do dinossauro vai primeiro pra pilha, depois vai o trigger da Traxa. A gente resolve do último pro primeiro. Então a Traxa resolve. Se o Ruehara tentar fazer outro Show and Tell, agora pode tomar um Uniscience muito bem encaixado pelo Vinícius. E foi uma bela traxa, viu? Mandar real, foi uma bela traxa. Fez Stock Up, achou a traxa, achou Tomb. Foi uma senhora traxa. E vamos fazer o Cascade que pode achar counters, né, que é o do lagarto aí. Show, então, novamente. Eu falei, pro Vinícius não é ruim, não. Ele pode colocar Onisciência, pode colocar Anel, pode colocar Ultra Traxa. Ultra Traxa. Engraçado que a lista do Rafael, né, não tem Onisciência, mas tem Uno com o Universo. É parecido. E aí, meu querido, tudo bem? Um bom dia também. Talvez seus desejos já estejam sendo atendidos. Fica, fica esse suspense de narrativa aí. Pegar terreno, vai pegar show Intel. Esse daí não foi tão bom, não. E é isso aí, tem um. Essa é a nossa querida mesa no momento. Tem Sneak Attack. Tem Haku. E vamos que vamos. Achou Creative. Bom, alguma carta de One Piece. Anel. É. Não tá exatamente fácil, mas vai fazer o seu turno agora o Rafa, né? Então ele embaralha, vai colocar do topo.
Então, é que ele tá marcando. Que ele vai fazer, tipo, a cópia. Ele tá marcando a cópia. O Universo Beyond chegou em One Piece. Haha. Mas ele tá marcando a cópia, basicamente. Ele embaralhou a carta de One Piece. Porque ela se copia, né? Ele tá marcando a cópia. Foi a maneira dele de achar. Tipo eu, que às vezes usei por um tempo uns tokens que eram cartas de Pokémon. O outro é Creative. Mas ele tá marcando sempre a cópia. Ele só mostrando ali, né, que ele vai pra mão e tal. Perguntou se não quer embaralhar. Quer dizer, se não quer anotar tal. Um, dois, três. E olha, olhando as matches aqui, tem dois UPs jogando hoje. Tem Doomsday, tem Reanimator. Hoje, tirando o Purga de Lens, tá todo mundo querendo ir pra casa muito rápido, viu? E se deixar, o Purga também vai. E vamos lá. Detalhe, estamos começando a revelar umas coisas engraçadas. Team Doomsday, vamos que vamos, não. Menino Ismarito está ali, Sultai Doomsday. Sneak Attack. Aí revela. Wonder. Parece o Inhaku Promo. Né? Promo de RPTQ. Saudades. Que carta que ele tá usando para fazer esses efeitos? Tenho que pegar o nome exato. Que é a famosa técnica criativa. Né? Creative Technique. Vou ler o texto dela porque realmente é uma carta bem pouco conhecida. É um feitiço que tem demonstrar, né, que quando você faz ela, você pode copiar, se fizer o oponente pode fazer. Você embaralha o deck, revela a carta do topo, até que você revela uma carta que não seja de terreno, exila aquela carta e coloca o resto no fundo, numa ordem aleatória, você pode conjurar sem pagar mana. Aí você fica fazendo esse efeito várias e várias vezes. E um monte de carta que, tipo, cascateia e coisa do tipo. É um deck engraçado. Tem uma hora que você basicamente cria um loop, só que o loop não é determinístico. Então, são turnos bem longos. E aí fica lá, copiando, 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 fazendo efeito, fazendo efeito, fazendo efeito. Fez o efeito da protegida de Sakashima, né? Clônico Lampejo. O Vinícius está relativamente tranquilo, no meu ver, porque ele vai forçar o combo dele na volta e ele consegue limpar a board.
Beleza. E vamos lá. Cascata de novo. Revela, 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 revela. Quem é? O Rafael que é em Haku, né? A carta realmente interessante aqui é em Haku. Agora sim. Force of Will. É, senão eu acabaria agora. Eu acho que é meio que nisso que ele tá baseando, né? Que, tipo, a volta dele é forte demais. Ele tem anel pra não morrer e ele tem uma volta legal. Apesar que ele tá começando a encher a mesa pra caramba, né? Vai ficando bem mais difícil. Temos decklists abertas, não. Eu consigo ver os jogadores, não. E aí, Arthur, tudo bom? Mas assim, temos uma mesa de Magic ele encontra. Em tese, Rafael fez tudo que o deck tem que fazer. E é bem impressionante ele fazer isso, tipo, ele me ligou pesado e, tipo, não existe Force of Will. Isso, Arthur, exato. Os Opens dão vaga pra grande final, que é dia 20 de dezembro. Esse é o penúltimo Open da temporada. Semana que vem temos. Semana que vem. Mês que vem temos o último. Dia 8 de novembro. Tava pensando o que eu vou fazer aqui, tal coisa. É, não é o melhor deck de comprar com a Trash, apesar que os alvos são bons. Escolhendo os terrenos. Isso pensando ali, pô, já dá pra ter jogado 3 partidas. Já dá pra ter descido lá, feito um supino. Pior que esse deck do Rafael, quando ele liga, cara, nossa, é um pesadelo jogar contra isso. Aquela coisa, né? Não matou, mas levou uma perna nesse ataque.
E vai forçar agora o dele, eu acho, Vinícius. Show Intel. Onisciência. Enraku. Anel. Anel. Cara, Magic é um jogo muito louco, né? Porque que assim, se você olha a mesa do Rafa lotada, você vai falar, cara, ele vai ganhar esse jogo. Sabe? Explicando assim pra alguém que nunca jogou Magic. Não, o Rafael está ganhando. Ele tem várias coisas na mesa. Aí o Vinícius toma um ataque de Enraku, que não é letal por causa do anel. Mas tem que sacrificar as coisas. Sacrifica tudo, volta, refaz faz terreno, pétala, show intel, Oniscience, ganhei. É muito louco tentar explicar isso pra alguém. Tem o rolê de quando tinha aquela barra de vantagem na transmissão da Wizards, né? E naquela época, tipo, aconteceu umas cenas bizarras, assim, tipo, a barra está toda para um lado. Aí tal jogador faz tal coisa, a barra inverte 100% e o jogo acaba. Tipo, seria um desses momentos. É realmente bizarro, assim. Mas é isso. 1-0 para o Vinícius. E é isso, vida que segue, né, gente? O que eu vou falar para vocês? Eu olhando a lista aqui do Vinícius, né? Ele tem Fada Macabra, ele tem Flauta Disruptora, flauta legal. Tem Jaula dos Cavadores de Túmulos, tem Magos da Lua, Magos pode ser legal também. Abrasão, Entregar a Memória, também pode ser bacana. Explosão de Chamas, legal também. Fim da Fraternidade, Fúria e Mysteries Village. Então, né, coisas que deixem o combo do Rafael mais lento são bem interessantes. Pelo lado do Rafael, ele tem 4 forças de vontade no side, pode ser legal. Tem uma carta aqui que eu não tenho ideia do que faz. Que eu vou precisar ver. O Caranguejo da Carapaça Espelhada, que é um counter que o oponente não consegue interagir, então pode ser legal sim. Artesã Arcana, Flauta Disruptora, pode ser bom também. Silex de Carne, Magos da Lua e Matriz Amortecedora. Então, são essas opções. Ver como é que eles vão sair. A ideia é que o Rafael interaja mais pós-side, né? Porque o G1 é muito focado no combo e tal. Mas o pós-side tem mais coisas interessantes. Tanto pra ele né, atrasar o combo do Vinícius, para proteger o próprio combo, né? Que, pô, uma Force of Will. É isso porque o Rafael, né, conseguiu fazer o combo inteiro. Mas uma Force of Will no G1 atrapalha bastante. Pra ver se a gente tem algum resultado. Como eu falei, tem muitos decks rápidos jogando hoje, né? Tem mais de uma pessoa de UPS. Temos um resultado. Então, né, a nossa querida Leshira, conhecido como Letícia. Aqui eu vou gastar. Letícia Shirabi. Vamos lá. Shirabioshi. Então, Letícia Shirabioshi. 2-0 para a Letícia, ela que tá de UPS ou Spells. Temos outras partidas. Tem essa. Tem a do Eduardo que está de Zet. Deve ser Zet Hitcast, conhecendo ele. Exato. Jogando contra a Reanimator. Tem Doomsday versus Ups. Realmente a galera veio para jogos bem rápidos. O Rafael tá ainda determinando, né, como é que vai ficar o site e tal. Ele tá subindo bastante coisa, isso muda muita coisa no deck dele. Então tem que escolher com calma.
E aí, meu querido, bom sábado a todos. Enquanto estava escrevendo, já saíram 4 novas expansões de Universos Beyond. Sai bastante, viu, cara? Ano que vem vai ser um ano complexo, para dizer o mínimo. Mas bem-vindo aí, estamos começando o dia com o Open da MLL, sempre bom. Vamos começar então de G2 aqui, né? Os jogadores já estão preparando Keeps e Mulligans para esse G2, duelos de combos. E vamos ver como é que vai ficar para este game. Rapaz, o Nightbot, que Inter estava animado, hoje ele tá na maldade. Ah, Link ele pega mesmo, Vini. Link ele vai pegar mesmo. Mas tem Tartaruga Ninja, né? Tem Lauren, depois Tartaruga Ninja. Depois eu não sei a ordem. Tanto que, tipo, ontem tinha uma galera falando: oh, você viu Tartaruga Ninja? Viu os spoilers? Eu falei, gente, é só em março. Eu não. Fevereiro, março, sei lá. Eu realmente não preciso ver quanto que o Vinícius tá me ligando. Eu não preciso ver. Tem Avatar ainda, depois tem Lauren. Dá pra ver as coleções na ordem. Marvel Super Hero, Hobbit e Star Trek. Sou um mix de feelings com Star Trek. Eu gosto, mas não tanto. Eu ia fazer até a saudação, né, da vida longa e próspera aqui. Por jogar muita bola, meus dedos são meio tortos. Fica perfeitinho. Mas não. Vocês não precisam ver essa cena agora. Vamos focar no Keep Mulligan do Vinícius, que agora é ele que, pelo jeito, tá mulligando agressivamente. Eu só olho pra ver se tem algo do cubo. É uma maneira de abordar bem mais prática. Quando sai sítio do Pica-Pau Amarelo, fica a dúvida aí. Vai começando com o seu terreno aqui e vai. Em Raccoon na mão do Vinícius. Então, se o Intel rolar, já dá pra colocar em Raccoon pra mesa. Eu pensando bastante. Valeu, meu querido. Tamo junto. É um texto bem diferente isso daí, viu, Vini? É 4 ou menos, você compra a diferença e mais um pra cada ativado. Parece legal. Rafael, eu acho que ele está querendo ir para a linha do combo já, Rafa. É, pelo jeito vai. Show então. Estourando aqui. Pós-side, ambos os decks interagem bastante. Então,
Não me surpreenderia do Vinícius ter alguma resposta, mas talvez o Rafa também já tenha, né? Como eu disse, interage bastante. E colocou para Traxa. Então vai ter a Traxa e fazer o trigger dela. 1, 2, 3, 6, 9, 10. Tem abrasão, tem ponder. Uma boa Traxa, uma boa. No geral, a Traxa pega bastante coisa no Show and Tell. A gente viu mais de um, tipo, fazendo 5, 6. Percepção, muito obrigado, viu, pelo Prime. Tamo junto. Seis cartas. Rafael vai jogar em Haku. Aí é desvirar e abraço. Tentar dar brainstorm, a gente vai tentar dar full, né? Porque daí mesmo tendo turno extra, não perde imediatamente. Tudo bem que, de novo, a gente pode ver o Vinícius fazendo, né? Sei lá, Cidade dos Traidores, Pétala, Show and Tell, Onisciência, Ataca. A gente pode ver de novo essa jogada. Então não é tão hit kill assim, como normalmente seria em Haku. É que daí dá um turno extra pro Rehara fazer muita coisa. Vai fazer o turno extra. Fez outro. Aí ele tá virando, né, pra indicar como é que ele tá usando as habilidades. O Vinícius tá muito nessa lógica de esse ataque ainda não é letal. Então eu vou desvirar. Se eu vou desvirar, tem a chance de eu fazer minhas coisas. É 5 de vida. No caso, estourou a Fett, verdade. Então tá 4 de vida. Fazer a Traxa. Uma Force of Will. Pô, achar essa Force of Will ajuda pra caramba aqui. Porque daí, tipo, você fica muito prevenido de ser combado na volta. Force of Will com certeza, vendo qual terreno vai pegar, qual criatura vai pegar. Vendo ali com as opções. Pegou o caranguejo, né? Que é muito bom também.
É isso, tipo, passou, tal, vai pra aquela situação que, tipo, o Vinícius tem que combar agora. Ter uma Force of Will faz toda a diferença pro Rafa. Nosso querido Vitinho tá fazendo a sua participação especial ali no canto. Eles têm que combar, não tem muito o que fazer, né? Porque serve da Force of Will, né? É isso, show Intel. Mas ele achou Intel o Rafa e vai dar Force of Will. O Vinícius vai falar: tentei, fiz minha parte, fiz minha parte. Vamos para o próximo game. Então vamos de G3. Vinícius muligou aqui também, bem pesado e tal, então. Tem grandes novidades por esta parte. Vou ver eles ligando, né? Agora o resto da coisa fica um pouco mais rápida, né? Normalmente equipes. A parte do side, né? O Rafa tá até mudando um pouco o play draw. Mas normalmente essa parte fica um pouco mais tranquila. Vamos ver se a gente tem mais resultados por aqui. Na mesa 1, o Gustavo Ismarito de Doomsday ganhou 2-1. Então, temos jogando o Eduardo Git de Hcast contra o Reanimator do Henrique Matiuso. E a gente tem também, né, o nosso jogo aqui da câmera, são esses que faltam. Para começar, Rafa tá terminando ali, ou se dá pra mudar alguma coisa, aproveitar que eu tô na draw. Né? O legal de quando você conhece bem seu deck, fica bem mais fácil de fazer esse tipo de mudança. Vamos, né, já começando Keeps e Mulligans para o nosso G3. Na regra, quem me ligou muito perdeu. Tá, essa parte funciona bem. Vocês ouviram um pouquinho do Vitinho, falando, né, quanto tempo ainda tem e tal. Vamos pensando bastante aqui. E o Mulligan, lembrando, né? A ordem de falar quem começa, existe uma ordem, né? É pelo jogador que vai começar, depois o jogador que não começa. Então o Vinícius é quem fala primeiro. Às vezes ele até falou, a gente só não sabe. E o Rafael que tá pensando, mas ambos parecem estar pensando bastante. Bom, ambos que param. Vinícius fez fact, vai. Pode significar que a mão já tá boa, não precisa de um ponder, ou só não tem mesmo nenhuma opção de quem trip. Faz um sentimento aqui o Rafa e faz a sua carta aqui. Vamos ver o que ele vai nomear. A sua flauta disruptora. Que é bem interessante o que ele vai nomear, porque serve para ambos, né? A flauta.
Porque quando ela entra, né, você escolhe um nome de uma carta, mágicas com o nome escolhido custam 3 a mais e habilidades daquela carta não podem ser usadas. Então, assim, por exemplo, se nomeia Show e Tell, ambos vão viver esse mundo aí. Rapaz, o Rafa vai dar uma ajuda pro coverage? Ô, Rafa, você é um anjo, viu? Minha visão não ajuda muito, mas você é um anjo. Vinícius também tá com flauta na mão, então dá pra esse jogo ficar bem mais lento. Sneak, talvez. É um bom alvo. É realmente um bom alvo. Porque daí não atrapalha ambos, né? Mas o Vinícius agora fez flauta também. Pétala vai. Então é pra esse jogo dar uma desacelerada legal. Tava pensando bem. Aquela coisa também, tem um ponto interessante pro Rafa. Por exemplo, Show and Tell é nomeado, tal, etc. Ele gera mais mana. E é Show and Tell que vai pra ambos tentarem resolver. Mas ele gera mais mana também. Então o custo extra leva mais na boa. Resolveu o Show and Tell. Atraxa e Etali. Isso da Atraxa resolve primeiro. Que é o jogador não ativo que resolve primeiro. 3, 6, 9, 10. Achou Force of Will. Importante. Tem outra Force na mão, o Vinícius. Pegar Atraxa, pegar Full. Escolher só um artefato. Tem os 4 tipos ali. Dá pra pegar a Fetch, né, também. Importante. 5 cartas. Eu falei, né, a Atraxa pra esse deck ela pega muita coisa, tem muito alvo bom. Qualidade e quantidade. E aí vamos de detalhe. Então, vai vir do topo de ambos os jogadores. Fez o brainstorm do Vinícius e faz o caranguejo do Rafael. Vai fazer o brainstorm. Caranguejo é um 5/7 com salvaguarda, né? Na mesa ele não é tão incrível assim. Então, determinar alguma coisa sobre o caranguejo, sobre ordem e tal.
O Rafael que determina. Esse Vinícius tá pensando em brigar contra esse caranguejo. Acho que ele deve estar perguntando se, tipo, é conjurada a mágica? É, então ele pode dar Force of Will. Aí ele deve ter falado, qual que é a ordem? É o Rafael que determina. Mas vai fazer mais alguma coisa, o Rafa. Tem Force of Will na mão do Rafael, inclusive. O Vinícius tem duas Force of Wills. Ele pode fazer a tracha, forçar Show Intel, e aí, dependendo do que tiver ali, vale a pena. 4 manas, vai fazer anel? Vai. Ou não? Anel. Vai chamar a Force of Will do Rafa. Formar o texto, né? Sempre bom. Aí, ó. Force of Will dando pitch. O Rafa tem essa opção também. O Rafa. Desculpa, o Vinícius tem essa opção também. O Rafael sabe disso. Ó, a outra partida, então, do Eduardo Gate acabou 2-1 pra ele. Estamos só por esse jogo pra gente terminar a rodada, tá? Mas o Anel resolveu, compra com o Anel, dá pra bater com a Traxa e fica bem perto, inclusive, de fechar o jogo. Se estourar uma FET aqui, já vai pro abraço. E passa. E o Rafa tem uma Ancient Tomb. Então, se eu tivesse Ancient Tomb, dependendo de como for o turno, a Traxa já resolve o game. E por conta de anel, né, o Rafa não consegue nem pensar em fazer uma race. A alternativa dele realmente é tentar combar. Pensa bastante. Agora o Rafa, turno importante para ele. Se não, é abraço. Terreno, tem que pensar bastante. De novo, né, atacar não é uma possibilidade. Vai atacar com o Etali, né? Meio que tentando chamar alguma ação. Vinícius com aquela cara de. Ah. Ou nem vai atacar, ou vai. Como é que chama o bloco? Por algum motivo. Vinícius fala: sem bloqueadores, cara, tem anel. Ah, fala, pô, tem um anel, verdade. Ó, pelo jeito daí a gente já vai ter os 5 turnos. Primeiro turno deve começar no do Vinícius. Tá bem perto de ter letal. Se o Roerhara estourar a FET, ele perde. Se ele ativar a Ancient Tomb, ele também perde. O Vinícius pode atacar e ficar um pedregulho de 20. Pior que é grande, viu, cara? Pior que realmente é de um tamanho de um limão. Sem exagero.
Então, tá bem complicada a situação do Rafa. E, tipo, com a Trasha conectando, também não dá pro Rafael dar Force of Will, porque ele perde vida. Ele não consegue usar Ancient Tomb nem estourar a Fetch. Então é muita coisa complicada. Se o Vinícius quiser, por exemplo, vou forçar um outro Show and Tell, ele pode só atacar com a Trash, deixar o Rafael 1 e o Show and Tell é bem mais fácil de resolver. Rafa com 3 cartas na mão. A Trash bateu. Vai a 1 de vida. Anel. Da Alicard Vantage. O Vinícius tá até falando, pô, cara. Você não vai anular isso aqui com Force of Will, né? Então resolveu. Quantos hoje para este sábado de manhã em Campinas, que eu não sei se está frio ou não, temos 9 jogadores. Um dos últimos Opens, né? E aí o Rafa concede, então, 2-1 para o Vinícius Lopes